Olá, queridos vestibulandos! Vamos agora trabalhar algumas relações ecológicas que são de suma importância no vestibular? Vejamos. Relações ecológicas intraespecíficas harmônicas. Maruzinário, o que significa intraespecíficas? Intraespecífica significa relações entre indivíduos da mesma espécie. Quando você faz um torneio intraclasse, não é entre os alunos da mesma sala, então intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie. E quando é que ela é harmônica? Quando ninguém sai prejudicado nessa relação. Então, relações intraespecíficas harmônicas são aquelas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie e que ninguém sai prejudicado nessa relação. Uma que eu vou trabalhar para vocês é a sociedade. Vejam que eu botei mais e mais. Significa que nessa relação entre indivíduos da mesma espécie, no caso nós, seres humanos, no nosso caso específico, ela é harmônica, veja, da mesma espécie, ela é harmônica, ninguém sai prejudicado e melhor, ambos saem ganhando. A minha relação com vocês, eu sou professor, ministro aula para vocês, saio ganhando, saio. A vitória de vocês para mim é um ganho. O salário também. E vocês ganham também, ganham o aumento do conhecimento de vocês e ampliam também a chance de entrar na universidade. Agora eu pergunto, há necessidade de que eu prejudique vocês? Claro que não. Há necessidade que vocês me prejudiquem? Claro que não. Então ambos saímos ganhando, ninguém sai prejudicado e isso faz com que a sociedade vá sempre em frente. Então a sociedade tem esta característica. A divisão de trabalho há, tanto é que eu mostrei o meu trabalho e tem o trabalho de vocês. O caso da formiga, da abelha, dos cupins, babuínos, também vivem em sociedade, formam sociedade. Só para ilustrar, abelha, rainha, Brasil, presidente. Na abelha tem operárias, Brasil, temos operários. Sociedade das abelhas tem os soldados para defenderem a colmeia. No Brasil, nós temos os soldados que defendem o Brasil. Está vendo? Uma verdadeira sociedade. Muito bem. Colônia. Também uma relação entre indivíduos da mesma espécie. Por isso, intraespecífica é ambos saem ganhando. Agora, pode ou não haver divisão de trabalho. Eu coloquei que não há divisão de trabalho porque é a característica mais comum nas colônias. Agora, observem bem. Caravelas, vários quinidários juntos ali, formando a verdadeira colônia. Corais também juntos, anatomicamente colados. A diferença para a sociedade, inclusive, uma diferença marcante, é que na sociedade nós não estamos colados uns aos outros. Nas colônias eles estão. Quer ver, ó? Colônia de bactérias. Quer ver? Estafilococo. Várias bactérias coladas umas às outras, formando uma verdadeira colônia. Então, na sociedade, nós não estamos colados anatomicamente, ligados. Na colônia, eles estão ligados anatomicamente. Porém, é harmônico, ambos saem ganhando, tal como na sociedade. Vamos então para a próxima relação? Não passou. Passou demais. Intraespecífica desarmônicas. Agora tem desarmonia. Se tem desarmonia, tem prejuízo. Alguém perde nessa relação. Mas continuam indivíduos da mesma espécie. Daí, intraespecífica. Canibalismo. Olha que eu botei mais e aqui menos. O mais representa aquele que sai ganhando. O menos representa aquele que sai perdendo. Um indivíduo mata outro da mesma espécie para se alimentar. Louva-a-Deus. Louva-a-Deus mata um outro louva-a-Deus e come. Algumas aranhas matam outra aranha da mesma espécie, cuidado, e come. Aí é canibalismo. Porque se matasse uma aranha, matasse uma outra aranha de outra espécie e comesse, seria predativo, não seria canibalismo. Só é canibalismo se for da mesma espécie. Não esqueçam disso. Também temos aqui, ó. Tá vendo?
escorpião e outro escorpião. Um mata o outro para comer da mesma espécie. E poderiam ter os índios canibais, alguns raros que podem aparecer. Matam um outro ser humano e se alimentam. Só quero que vocês não confundam ato canibal com canibalismo. Canibalismo é aquela relação que naturalmente acontece entre aqueles indivíduos da mesma espécie, um matando o outro da mesma espécie para se alimentar. E o ato canibal? Lucinário, eu vi no jornal que uma pessoa matou um amigo, esquartejou, colocou no freezer e depois começou a comer a carne daquele indivíduo que ele matou. Aí é um ato canibal. Pode ser um problema mental, um problema psicológico, mas que é um ato canibal. Não é canibalismo. Eu não vou dizer que o canibalismo é característico do ser humano, porque nós não fazemos, eu não faço isso, você não faz isso. Portanto, o ato canibal não pode caracterizar toda uma espécie como sendo canibalismo, tá bom? Competição intraespecífica. Olha que eu tenho menos e menos. Por quê? Na competição entre indivíduos da mesma espécie, ela só será prejudicial, desarmônica, caso o recurso seja insuficiente para todos. Se uma galinha come 1 quilo de milho numa semana, e de repente você tem 30 galinhas e só dá 1 quilo de milho durante a semana, as 30 vão competir por aquele milho que é insuficiente para todas, porque aquele milho só daria para uma galinha, e agora você quer que 30 galinhas se alimentem daquele milho. Como o recurso é insuficiente, claro que as 30 sofrerão. Alguma galinha mais esperta come mais, mas ainda não come o suficiente para o seu bem desenvolvimento. Então ambos saem ganhando. Ambos saem perdendo. Uma perde mais, outra perde menos, mas ambos saem perdendo. Não esqueçam isso na competição. Vamos partir para outra relação? Porque a gente não pode parar, tem que continuar na frente para lograr êxito no marco maior da vida de vocês, que é o vestibular. Agora, interespecíficas harmônicas. Indivíduos de espécies diferentes. Ninguém sai prejudicado. Mutualismo. Olha que os dois têm um sinal mais. Os dois saem ganhando. Cuidado. Diverge da sociedade, porque nesse caso são indivíduos de espécies diferentes. A sociedade era indivíduos da mesma espécie. E aqui não, espécies diferentes. Ela é obrigatória. Como é isso? Relação entre indivíduos de espécies diferentes, em que ambos saem ganhando, e ela é obrigatória. Eu vou dar um exemplo clássico, que tem na nossa realidade aqui. Na pecuária, o boi. De repente você vê que em cima do boi você encontra alguns pássaros. E eles estão picando o boi. Por que o boi permite que o pássaro fique com o seu bico ali cutucando? Porque o boi sabe que aquele pássaro está comendo os carrapatos que estariam perturbando o boi. O carrapato estava sugando o sangue do boi e o pássaro está comendo aqueles carrapatos. Então o boi ganhou, está ficando livre dos carrapatos, e o pássaro está ganhando filé, porque ele está se alimentando dos carrapatos. Então ganha o pássaro, ganha o boi. Agora, isso anteriormente era chamado de mutualismo. Entretanto, aconteceu um detalhe. Começaram a imaginar, será que o boi só viverá se o pássaro comer o carrapato do boi? Claro que não. Então essa relação que era mutualismo antigamente, começou a ser chamada de protocooperação. Por isso que eu botei as duas aqui ao mesmo tempo. Olhe que no caso, o pássaro pode viver comendo outras coisas, sem necessariamente precisar do carrapato que está no boi. E o boi pode se livrar do carrapato e não morrer por causa disso. Então os dois não são obrigados a viver juntos. Então isso que antes era chamado de mutualismo, hoje, nas questões mais modernas, chamamos de protocooperação. Agora, vamos pegar o boi de novo e mudar o exemplo. O boi com uma bactéria.
essa bactéria vivendo no estômago do boi. Esta bactéria no estômago do boi não prejudica o boi, não é uma bactéria patogênica. Aí o boi come capim. O capim é rico em celulose, que por sua vez é uma reserva de glicose. O boi precisa da glicose, que está na celulose, mas não consegue tirar a glicose da celulose. Aí o que é que a bactéria faz? Boi, eu vou viver no seu estômago, você me protege, me dá alimento, e eu pego a celulose do capim que você engoliu, vou quebrá-la em glicose, porque eu tenho uma enzima chamada celulase que pode fazer isso. E eu dou a glicose para você. O boi diz, ótimo bactéria, pode viver dentro do meu estômago, porque eu preciso da glicose. Se eu não tiver glicose, eu não vou sobreviver. E a bactéria diz, e se eu estiver fora do seu estômago, eu também não sobreviverei. Então vamos viver eternamente juntos. Vamos viver juntos. Eu faço com que você tenha acesso à glicose e você me protege e você me dá o alimento no interior do seu estômago. Então os dois passaram a viver eternamente juntos. Eles sabem que se separarem, eles terão problemas. Este sim, continuou sendo mutualismo. Já lá com o pássaro, passou a ser protocooperação, porque não são obrigados a viver juntos. Então quando a relação faz com que sejam obrigados a viver junto, aí o mutualismo continua caracterizado. Se você perceber no texto que esses dois que estão se relacionando não são obrigados a viver juntos, e tiver como opção protocooperação, marque protocooperação, porque a essência é a mesma. A diferença está na obrigatoriedade. Olha esse daqui, por exemplo, crocodilo com pássaro palito. Por que o pássaro está na boca do crocodilo e ele não come o pássaro? Porque ele já se alimentou antes. Esse pássaro não é alimento predileto dele. Ele já se alimentou. Só que entre os seus dentes, aqueles pedacinhos de carne, aqueles fragmentos que ficam também nos nossos. Só que nós temos fio dental para limpar. O crocodilo não tem. Então esse pássaro, como o bico dele é bem fininho, parece um palito, ele vai lá e tira esses fragmentos de carne que estão entre os dentes do crocodilo, limpando a boca do crocodilo. O crocodilo fica com a boca limpa, com os dentes limpos, ganhou. E o pássaro ganhou alimento, que são os fragmentos de carne que estavam entre os dentes do crocodilo. Agora o pássaro vai morrer de fome se não encontrar o crocodilo assim? O crocodilo vai morrer porque os dentes dele estavam cheios de fragmentos de carne? Claro que não. Portanto, ela não é obrigatória. Então, passou a ser chamada de protocooperação. Ok? Vamos partir para frente então? Jovens, agora mesmo. Em prol do vestibular. Em prol da vitória. Interespecíficas harmônicas. Interespecíficas harmônicas. Continua harmônico. Comensalismo. Olha que eu tenho mais e aqui zero. Olha, um ganha e o outro nem ganha nem perde. Nem ganha nem perde. Tanto faz. Então veja, uma espécie aproveita os restos do alimento deixado por outra. Olha só, tubarão e peixe piloto. Esse peixe acompanha o tubarão. Por quê? No caso do comensalismo, esse peixe, que é o peixe piloto, o rêmora, ele sabe que quando o tubarão vai comer um determinado animal marinho, ele estraçalha esse animal. Pedaços desse animal vão cair no fundo do mar. Como esse peixe sabe disso, o que é que ele faz? Ele acompanha o tubarão. Toda vez que o tubarão vai se alimentar, aqueles pedaços que iam cair no fundo do mar, esse peixe aproveita e come. Ele não vai tomar do tubarão a comida, que ele não é doido, ele não é besta. Ele vai comer os restos da comida do tubarão, aquilo que ia ficar lá no fundo do mar. Então chamamos ele de comensal. O processo é comensalismo. Olha aqui o peixe palhaço e a anêmona. Esse peixe palhaço, quando a anêmona se alimenta, entre os tentáculos dela fica fragmentos dos alimentos que ela comeu. Então ele vai lá e começa a comer esses fragmentos. Aí resultado, comensalismo, se alimentou dos restos da comida da anêmona. Mas eu vou transformar isso em outra relação, viu? Só é mudar um pouco o exemplo, daqui a pouco. Eu botei aqui Forésia. Vocês já passaram por isso. Está lá com a calça jeans, passando, tem um matozinho. Quando você anda alguns metros, observa que na calça tem os carrapichos presos na calça. Quando você ia passando, aquela planta
colocou o carrapicho ali, para que você lá adiante, você transporta ele e adiante você tira e joga no chão. Aí vai nascer uma planta, vai nascer um carrapicho ali. Então significa que o carrapicho foi transportado pelos animais. Então nós chamamos essa relação, que é um comercialismo só estilo forésia, porque não é o comercialismo que atua no processo de transporte. Então chamamos de forésia. Inquilinismo ou epifitismo. Uma espécie busca briga ou suporte no corpo da outra. Eu vou pegar esse exemplo. Está vendo aqui o pepino do mar? Olha aqui, pepino do mar. Aqui é um peixinho chamado de fieraça. Toda vez que o fieraça quer descansar, pepino, deixa eu descansar aí dentro. Olha, você não vai fazer cócega em mim não, né? Não, eu vou só descansar. Então o fieraça vai, entra no pepino, fica aqui. Quando ele quer, ele sai. Então é como se ele fosse um inquilino. Só que aí são indivíduos de espécie diferente. Não vamos confundir com o inquilino do ser humano. Ah, eu sou inquilino de fulano. Mas aí são indivíduos da mesma espécie, não tem nada a ver. Nós estamos falando em relação ecológica, indivíduo de espécie diferente. O fieraça, ele se abriga dentro do pepino do mar. Então, inquilinismo. Se a situação acontecer nas plantas, orquídeas e árvores, bromélias e árvores, então a orquídea sobe, fica em cima de uma planta para alcançar raios solares. Então ela é inquilina daquela planta, mas nós chamamos de epifitismo. Quando é vegetal, normalmente chamamos de epifitismo. Então, o caso da bromélia e da árvore e das orquídeas e árvores. Então chamamos de epifitismo, quando o inquilinismo é restrito aos senhores vegetais. Ok? Relações interespecíficas desarmônicas. Espécies diferentes desarmônicas. Abencialismo antibiose. Ó, um indivíduo vai prejudicar o outro, mas ele não queria. Não era a intenção dele prejudicar. Tá certo? Veja aqui. As algas pirrofíceas, quando esta alga está sozinha, ela elimina substâncias tóxicas, mas que são diluídas na água do mar. Não afeta ninguém. Mas quando essas algas estão juntas, milhões de algas juntas numa região do mar, todas elas eliminando substâncias, então o grau de toxicidade aumenta exageradamente. Aí a diluição passa a ser menor, porque é um grau de toxicidade imenso, são muitas substâncias eliminadas ao mesmo tempo. Então qualquer animal aquático que passar ali e tiver contato com aquela substância, ele será prejudicado. Então veja, elimina uma substância que inibe ou impede o crescimento ou reprodução de outra espécie. A gente chama de maré vermelha, porque você vê uma cor avermelhada. Agora veja só, aqui está vermelho, mas fica dando a impressão dourada, avermelhada. Essa maré vermelha, embaixo aí, tem muitas substâncias eliminadas pelas algas pirrofíceas, e essas substâncias afetam qualquer animal que passe por ali. Ela não queria isso, nem ganha nem perde, mas o animal que passou por ali teve contato com essa substância, foi prejudicado. Uma que poderia cair na prova era o caso da penicilina. Vocês lembram da pomada penicilina, que é vendido na farmácia para combater infecções bacterianas? Muito bem. Um fungo chamado Penicillium notatum elimina uma substância que, quando bate nas bactérias, as bactérias não sobrevivem. Então significa que ele eliminou uma substância que impediu a sua reprodução, impediu o seu desenvolvimento. Consequentemente, chamamos isso de amencialismo ou antibiose, que lembra até antibiótico. Agora o fungo não ganha nada, está indiferente a tudo, mas a bactéria saiu prejudicada. Então, o Fleming conseguiu descobrir isso e produziu a penicilina. Ok? Vamos partir para outra relação, meus jovens, jovens, agora. Ainda desarmônicas. Escravagismo ou sinfilia. Alguém ganha e alguém perde. Uma espécie se aproveita do trabalho da outra. Veja só. A formiga transporta a folha. Quando a folha
leva a folha para o formigueiro e de lá vai tirar o açúcar da folha. É um trabalho imenso. E para tirar o açúcar ela tem mais dificuldade do que o próprio transporte. Aí o pulgão, a formiga percebeu que o pulgão, ao defecar, aquela excreta, aquela substância que o pulgão defecou, era doce. Era como se fosse açúcar. A formiga percebeu que o pulgão se alimentava de folha. Então o que é que a formiga fez? Levou o pulgão para o formigueiro e disse ao pulgão: eu vou lhe dar folha à vontade, comida à vontade, vou lhe proteger. E sua única obrigação aqui é defecar. Porque toda vez que o pulgão defecava, a formiga tinha já o açúcar pronto. Não precisava furar a folha para tirar o açúcar. Aí o pulgão disse: legal, eu vou ser protegido, eu tenho comida e só faço defecar. Bacana. E a formiga, e eu ganho o açúcar. Dá a impressão de uma protocooperação. Aí o pulgão ficou feliz. Um belo dia o pulgão tentou sair do formigueiro. Quando ele foi sair, os soldados: daqui você não sai. A gente me protege, me dá comida, mas você não pode sair do formigueiro. Então o pulgão passou a se sentir o quê? Um prisioneiro. E se ele se sentiu prisioneiro, então passou a ser desarmônico. Consequentemente, escravagismo ou sinfilia, ela é desarmônica por esse motivo. Agora, se numa questão de vestibular ele disser determinadas espécies de formiga leva o pulgão para o seu formigueiro, mas permitem que ele saia quando ele bem entender e depois voltar, então se ele tiver livre acesso, aí não seria escravagismo nem sinfilia, aí seria protocooperação. Mas a partir do momento que ele é detido dentro do formigueiro, não pode sair, aí realmente a desarmônica seria escravagismo ou sinfilia. Predatismo: dois indivíduos de espécies diferentes. Espécies diferentes. Um deles mata o outro para se alimentar. Está vendo? No canibalismo era da mesma espécie. Aqui de espécies diferentes. Claro que o indivíduo que vai matar é o predador. Claro que aquele que vai morrer é a presa. Mas isso é para se alimentar. Então nós temos leão e zebra, boi e capim. Você sabe que nós temos uma diversidade de exemplos com relação ao predatismo. Predador e presa. Breve falaremos sobre a relação entre predador e presa, fazendo inclusive gráficos, mostrando a relação. Quando um sobe, o outro desce. Quando um está abaixo, o outro também tende a baixar. E a gente vai mostrar tudo isso a vocês. Tá bom? Por enquanto eu quero que vocês saibam que são indivíduos de espécies diferentes e que um deles mata o outro para se alimentar. Portanto, um ganha e o outro perde. Vamos ver então a outra relação, as duas últimas relações que eu quero trabalhar com vocês. Parasitismo. Claro, um deles suga o outro para se alimentar. Prejudica e poderá até matar. Nem sempre mata. O piolho parasita a gente e não mata. Tá certo? Então não precisa falar, piolho e carrapato, ectoparasita, porque ficam no lado externo do organismo, endoparasitas, bactérias e vírus que ficam no interior do indivíduo. Então, suga os nutrientes do outro, prejudicando, mas pode até matar, mas nem sempre vai matar. Não esqueçam disso. Competição interespecífica. Agora é diferente, é entre indivíduos de espécies diferentes. O mesmo esquema, a diferença é que não são indivíduos da mesma espécie. Não era competição entre as galinhas, seria competição entre dois indivíduos de espécies diferentes. O leão e a onça competindo pelo veado. Se a quantidade desses animais, dos veados, é pequena, é insuficiente para os leões e para as onças, claro que os dois saem prejudicados, porque vão competir por um recurso que é insuficiente. Agora, se tivesse milhões de veados e poucos leões e poucas onças, aí não teria problema. O problema da competição é quando acontece recurso insuficiente. Não esqueçam desse detalhe. Jovens, terminamos as relações. Vamos com força e garra em busca do sucesso do vestibular. Beijão.